E aí, chegando, né, mais próximo aí do fim, né? A gente falou dessa quantidade de informações e a gente tem falado muito de equilíbrio, né, daquilo que a gente absorve virtualmente. Então, a gente tem essas informações, você tem a leitura de livros, você tem o estudo da palavra, né? Você como pastor ali. Qual equilíbrio você faz entre a busca de informação virtual, a leitura de livros e o estudo da Bíblia? E em termos de tempo, como é que você costuma fazer essas divisões na sua vida diária? Como é que você aplica conhecimentos da Bíblia ou a Bíblia a esses conhecimentos? Separação de tempo, eu separo por momentos. Uhum. Eu tenho momentos de estudar a Bíblia para mim, a minha leitura, momentos de preparação do sermão ou de um estudo, e momentos de aprofundar em alguma área, alguma questão, e momentos que eu não quero ser produtivo. Né? Eu preciso daquela relaxada. Mas eu tento usar esses momentos de maneira que eles sejam harmônicos. Assim. Eu preciso de mais tempo no relógio, normalmente, para preparar um sermão do que para fazer um devocional. Então, um devocional ali de 15, 20 minutos, sermão algumas horas. E depois alguns livros meio avulsos, digamos assim. E eu vou tentando, né, controlar o uso das redes sociais assim nos interregnos, assim, entre uma coisa e outra, para não sobrecarregar também. Mas uma coisa que eu aprendi em um dos cursos que eu fiz é sobre a importância de reconhecer os seus limites. Quando a gente começa a ler, até desenvolver o hábito, a nossa capacidade de concentração é pequena. A gente consegue muitas vezes ler 5, 10 minutos focado, e aí você lê a página inteira e tem aquela sensação, o que eu acabei de ler? Então, eu procuro nesses momentos, por isso que eu estou chamando de momentos, não necessariamente das horas na agenda, assim, porque eu vou reconhecendo em qual situação o meu cérebro está. Assim, eu estou conseguindo prestar atenção. Tem dias que é super produtivo. Você pega e vai um tempão naquele objetivo, no sermão que você precisa produzir. Mas tem dias que não dá. A cabeça está preocupada com coisas mil. E aí você... Então, tá bom, vou tentar mudar aqui, vou adequar o momento. E é importante também nessas idas e vindas, nesses diferentes momentos de leitura, você também ter momentos de descanso, momentos para espairecer a cabeça, momentos para digerir o que você leu. É importante para mim ter momentos onde eu vou digerir o que eu estou estudando para o sermão. Eu faço parte do sermão na cabeça. Sim, eu li um monte de comentário, li a estrutura do texto, li contexto X, contexto Y. Tá bom. Agora deixa descansar a massa que está na cabeça e eu vou voltar para isso amanhã só. Porque a gente precisa respeitar o ritmo natural nosso, também desenvolver as nossas habilidades, né? As nossas competências nessas áreas. Porque a gente não nasce com um chip ou com botões que você programa a sua cabeça. Exato. São hábitos. Então, eu tento separar os hábitos assim. Legal. E se você pudesse reorganizar a sua pirâmide, como ela seria e como você tem tentado aplicar ela na vida cotidiana? Reorganizar a pirâmide. Eu lembro que a ideia da pirâmide é aquilo que está na base é o que você mais consome e aí você vai subindo. Para reorganizar, eu diminuiria o tempo de tela. Sim. Deixaria menor e exploraria mais as outras áreas. Eu tento fazer isso, né? Adicionaria talvez alguns gominhos aqui na pirâmide, assim,
que também são importantes. Lógico, a leitura da palavra, a igreja, mas você pode acrescentar aqui na parte de igreja também a família. Sim. Não só o encontro no culto, mas momentos de estudo da palavra em casa, com a família, ou um jantar com irmãos da igreja, compartilhando da vida cristã. São coisas importantes. Eu teria mais momentos na natureza. Eu gosto, mas é difícil também. Difícil ir para a praia, estar recluso em algum lugar, uma chácara, um rio. São coisas importantes, especiais, que são difíceis por conta da logística. Eu gosto bastante da parte de artes aqui, que ele ilustrou com o violão. Eu gosto de ouvir música. Música, inclusive, me ajuda em outras partes da pirâmide. Assim. Quando eu vou estudar, que eu preciso me concentrar, que eu preciso entrar no clima, geralmente eu uso a música ali. Legal. Então, são ingredientes diferentes da pirâmide que dá para você mesclar. A questão dos livros e das leituras, por exemplo, influenciam na leitura da palavra. Você usa comentários bíblicos para entender a Bíblia. Então, você tem essas partes da pirâmide que se relacionam, não é tão separado assim. Então, eu organizaria a minha pirâmide para deixar mais parecida com a que ele propõe mesmo. Acho que minha dieta não está tão balanceada assim. Legal, você tocou na questão da família, né? Isso eu achei um ponto interessante. A gente, nessa correria que nós temos hoje no dia a dia, no consumo de informações, a gente corre o risco de esquecer da família, né? Na pandemia, bateu o recorde de divórcios. E se você parar para pensar por quê? Muitas famílias acordam 6 horas da manhã e voltam 8 horas da noite para casa. Quando eles tiveram que parar e ficar em casa, muitos casais se olharam e falaram assim, eu não te conheço mais. Né? Então, para você ver como o nosso cotidiano e a velocidade como a gente vive algumas coisas, ela arrancou o nosso tempo com a família. E tem muitas vezes casais que estão casados há anos, quando se encontram em casa para não fazer nada, não se conhecem. E aí o que acontece? Em vez deles procurarem se conhecer e estreitar a relação, as telas começam a roubar esse pedaço, né? Então, você tocou num ponto muito interessante aí, que é a família. Eu não lembro se o livro ele mencionou essa questão, mas a família junto com a igreja ali, ela é essencial para balancear a nossa vida. E não existe nada mais gostoso do que gastar tempo com a família, com os filhos, né? Ainda mais quem tem criança pequena aí, né? Tua esposa tá grávida, você vai ver que delícia que é. Não existe nada mais gostoso que um sorriso te chamando de papai. Amém. Já, se Deus quiser. E, bom, mas existem aí muitas pessoas que estão em luta para equilibrar tudo isso. E tem muitas delas que não conseguem. Que conselhos você daria para alguém que está lutando para equilibrar e buscar uma sabedoria em meio à sobrecarga de informações? E como é que a gente pode orar e buscar a orientação de Deus na jornada por busca de sabedoria? Um conselho vai devagar, de certa forma. A gente está buscando resultados tão rápidos que muitas vezes não temos paciência. A gente tenta e se não dá certo na primeira semana, a gente fala, não é para mim. Vou voltar para o que era antes. E é importante ir devagar e reconhecendo os seus limites. E se você falha, ter paciência, perseverança, tentar de novo. E tentando organizar e adequando as ideias e estratégias também para a sua realidade. Buscar a ajuda de outras pessoas nessa jornada, outras pessoas que também estão tentando. Muitas vezes as suas dificuldades são dificuldades que outros já enfrentaram. E essa troca de ideias nos ajuda a sermos mais sábios também. Então, nós precisamos ir devagar, reconhecer os limites, compartilhar a jornada
e também comemorar as pequenas conquistas, Sim, reconhecer os pequenos avanços. E eu gosto da ilustração daquele equilibrista de pratos, não sei se já viu, o cara que coloca um espeto assim e ele equilibra os pratos em cima e fica rodando. E aí ele tem que equilibrar vários pratos. Ele não faz aquilo uma vez e esquece os pratos, assim, só gira o prato e o prato fica rodando. Não, ele faz isso num prato, passa para o próximo, passa para o terceiro. O primeiro está perdendo velocidade, então ele precisa voltar e rodar de novo. E o equilíbrio da vida é isso. São várias coisas que nós estamos equilibrando. E nós precisamos dar atenção para várias coisas. Então, esse equilíbrio, esse balanço, requer de nós a paciência e também reconhecer que muitas vezes a gente vai deixar o prato cair. Aí a gente precisa recomeçar. Mas a sabedoria é justamente o que nos ajuda a interpretar a vida e responder à vida. Então, perceber quais pratos estão perdendo velocidade, onde a gente precisa dar mais atenção, o que a gente precisa reduzir, que está consumindo muito dos nossos recursos. Sim. Então, buscar esse equilíbrio devagar, com paciência e sempre buscando a ajuda do Espírito Santo. Toda a caminhada de santificação é o Espírito Santo que nos auxilia. É Ele que está nos moldando para sermos mais parecidos com Cristo. Amém. E lembrar que é Jesus que está realizando a obra em nós. Nós dependemos dEle, precisamos dEle. Então, nós lemos a Bíblia porque precisamos de Cristo. Nós oramos porque precisamos de Cristo. E esse livro me fez lembrar dessas disciplinas espirituais. Coisas simples, mas que são necessárias para o nosso desenvolvimento, desenvolvimento do nosso caráter, da nossa vida com Jesus. Então, acho que é isso. Legal. Esse livro ele não reinventou a roda, né? Ele simplesmente fez a gente enxergar para coisas simples da vida que nós talvez deixamos para trás ou largamos como pontas soltas, que o Senhor está nos instruindo através desse livro e com os fundamentos da palavra nos realinharmos para,